31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, porque foi nesse dia, não foi no dia das bruxas, nem existia ainda. Em 1517, que Martinho Lutero afixou na porta da Igreja do Castelo, em Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. E, portanto, agora em 2019, nós comemoramos 502 anos da Reforma do século XVI. Segundo um dos maiores estudiosos, um dos maiores historiadores protestantes, Philip Schaff, do século XIX, a Reforma Protestante foi o fato mais significativo da história da humanidade. É claro que uma conclusão como essa não tem um consenso absoluto. Existem alguns que pensam diferente. Por exemplo, Martin Lloyd Jones, ele diz que o maior acontecimento, o fato mais significativo da história protestante, desde o século XVI até os dias de hoje, ele diz que foi o grande reavivamento do século XVIII, que não apenas atingiu a Inglaterra, mas também varreu os Estados Unidos, colocando homens de estatura incomum do ponto de vista espiritual juntos, como George Whitefield. Você já imaginou George Whitefield junto com Jonathan Edwards, um pregando e o outro ouvindo? Deve ter sido um negócio espetacular. Então, não sei qual é a sua opinião, mas sem sombra de dúvidas, nós temos na Reforma Protestante um dos fatos mais significativos da história da humanidade. E eu quero dar um pequeno panorama da história da igreja para você situar a Reforma Protestante, onde ela se localiza na história. A Igreja Apostólica é aquele momento da história onde você tem o início da fé cristã até a morte do último apóstolo, que vai se dar na última década do primeiro século. Portanto, a gente delimita a Igreja Apostólica até o ano 100. João deve ter morrido na última década desse século. Segue-se, então, a Igreja Antiga, que vai do ano 100 até o ano 313. Por que 313? 313 é a data do Edito de Milão, quando Constantino faz com que a religião cristã deixe de ser uma religião ilícita e passa a ser, então, uma religião aceita por todo o império e não pode mais se abater sobre a igreja, como aconteceu nos 2 séculos, no segundo e no terceiro século, perseguições contra a fé cristã. A partir de 313, portanto, nós temos a chamada Igreja Imperial, que é quando a própria fé cristã vai se tornar a principal religião daquele grande império romano, que vai se acabar, vai se findar no ano 476, que é essa data que você tem aí até o fim da igreja, da era imperial. Segue-se a partir de 476 a igreja medieval, que vai ocupar na história nada menos do que 10 séculos. Nós vamos ter de 476, a queda de Roma, até 1517, que é o ano em que Lutero afixa as suas 95 teses na porta da Igreja do Castelo. A partir de 507, então, nós temos uma nova era na história da Igreja, que é a era reformada, onde você vai ter um conflito intenso com todas as nações que estão se tornando protestantes com o mundo católico daqueles dias. E nós vamos ter lutas sangrentas entre católicos e protestantes na Europa, até que nós vamos chegar a uma espécie de trégua, de fim de todo esse conflito que vai se abater entre católicos e protestantes com a Paz de Westfália,
que se dá no ano de 1648. E nós concebemos essa data como sendo o fim da era reformada e dando início à chamada era moderna da Igreja, que vai até 1855, que nós estabelecemos numa espécie de conveniência para nós, porque 1855 é a chegada do protestantismo no Brasil. E a era contemporânea que vai de 1855 até os nossos dias. É claro que todos esses marcos são reconhecidamente arbitrários. Ninguém, por decreto, estabeleceu que esses são os marcos divisórios que devem ser seguidos por todos aqueles que tentam equacionar ou dividir a história da igreja. Se você percebeu, nós temos 7 períodos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Apesar de nós termos uma divisão da história da igreja de 7 períodos, isso não tem nada a ver com aquelas 7 igrejas do Apocalipse. Mas tem gente que pensa assim. A igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, é a igreja apostólica. E aí a pessoa vai colocando cada uma dessas igrejas, e a igreja dos últimos dias vai ser a terrível igreja de Laodiceia. Mas não existe nenhuma correspondência entre a história da igreja e aquelas 7 igrejas. O autor do Apocalipse, João, não estava dizendo, olha, esse aqui é o mapa da história da igreja que vai acontecer ao longo da história. Mas eu quero falar hoje à noite sobre a causa real da reforma protestante. E, na verdade, o que a reforma protestante foi na sua essência. Mas antes de falar isso, eu preciso descartar algumas ideias, algumas leituras da história do ponto de vista secular que interpretam a reforma protestante como sendo um acontecimento que foi simplesmente a consequência de fatores que contribuíram para que no século XVI nós tivéssemos aquela ocorrência. Fatores contribuintes, portanto, no fim da Idade Média, a Europa experimentou algumas dificuldades em determinadas esferas e, reconhecidamente, essas dificuldades trouxeram complicadores muito grandes para a própria humanidade daqueles dias e que certamente favoreceram o irrompimento desse movimento chamado Reforma Protestante. Porém, nós não podemos considerar, e é esse o meu objetivo aqui, esses fatores contribuintes para que nós tivéssemos a reforma como sendo, de fato e de verdade, do ponto de vista bíblico, a causa ou as causas que fizeram com que esse movimento acontecesse. E alguns dizem o seguinte, pensando do ponto de vista político, a reforma foi uma conspiração política. Mas será que a reforma foi uma conspiração política? Alguns analistas interpretam a reforma simplesmente como sendo fruto de um crescente nacionalismo que varreu a Europa daqueles dias, fazendo com que no final da Idade Média as principais nações que faziam parte daquele continente se levantassem pedindo a liberdade do jugo papal, do jugo da Igreja Romana. Havia um forte desejo de independência que levou a Alemanha, a França e a Inglaterra a se juntarem numa espécie de clamor para que pudessem se libertar daquele jugo opressivo que era imposto pela própria Igreja cristã a partir de Roma. Romper, portanto, com o controle papal
na mente de alguns, parece ser o fator primordial, fundamental para que a reforma acontecesse. Isso porque a própria Igreja Romana era a maior detentora de terras na própria Europa. E naqueles dias, nós podemos dizer que a economia girava em torno do uso da própria terra. E a igreja era a maior latifundiária e dominava vastíssimas extensões territoriais. Não apenas dominando vastas regiões, mas a própria... Isso é um negócio assim, estarrecedor. A própria igreja, que misturou o seu poder eclesiástico com o poder secular, decretou a seu favor que ela seria isenta dos impostos. Isso revoltava os mandatários dessas principais nações. E o pior, a igreja não apenas era a maior latifundiária, não pagava impostos, mas cobrava contribuições vultuosas daqueles que faziam parte, e todo mundo fazia parte da igreja, né? Pagavam as suas taxas, e a igreja, ao invés de aplicar aquilo que recebia na Alemanha, na própria Alemanha, mandava para Roma. Ao invés de aplicar aquilo que recebia na França, na própria França, mandava para Roma. Ao invés de aplicar aquilo que recebia na própria Inglaterra, as divisas eram transferidas para Roma. Mas, irmãos, será que a reforma foi simplesmente o resultado de um desencanto político com aquele sistema que dominou a Europa daqueles dias? Parece que não. Mas outros dizem, não, a reforma aconteceu porque a igreja não conseguiu equacionar as dificuldades dentro das suas próprias fronteiras e ela não conseguiu evitar que houvesse um racha, um cisma na própria igreja. E alguns intérpretes dizem que a reforma foi simplesmente um cisma religioso, fruto da insatisfação com o baixo nível moral e espiritual do clero. Também associado aos diversos escândalos papais. No fim da Idade Média, nós tivemos verdadeiros absurdos envolvendo a corte papal. Numa determinada época, três papas ocuparam o lugar sem a concordância da própria igreja com a autoridade de nenhum deles. Porque dentro da própria corte papal aconteciam as coisas mais absurdas do ponto de vista moral e espiritual, cujo estupim culminou com o infame negócio das indulgências. Já imaginaram uma igreja envolvida em escândalos, agora patrocinando a venda de papéis expedidos pelo Papa para que a venda desses papéis que supostamente ofereciam para as pessoas o perdão dos seus próprios pecados e através da arrecadação desses fundos, o dinheiro seria utilizado para a construção da célebre Basílica de São Pedro, que é de onde o Papa ainda continua proferindo seus discursos e a gente observa pela televisão. Um negócio tão asqueroso que na venda das indulgências foi contratado um orador dominicano que tinha uma habilidade impressionante na arte de fazer propaganda. E ele dizia repetidamente, assim que o seu dinheiro cair no cofre, a alma do parente para quem você comprou o certificado de perdão vai sair do purgatório.
Eu imagino aquele Johann Tetzel, que foi realmente o camarada contratado para fazer a propaganda das indulgências. Eu imagino que ele era um habilidoso artista, com absoluta certeza. Ele tinha dons excepcionais de oratória, convidando as pessoas para que pudessem comprar aqueles papéis, cujo valor não seria integralmente aplicado na construção da igreja, mas seria dividido com o conde de Brandemburgo, porque o negócio foi feito o seguinte: eu financio, o conde disse, eu financio o comércio das indulgências, mas a gente racha, metade. Metade vai para a igreja, metade fica comigo. E alguns dizem, olha, esse cisma foi impossível de ser estancado, porque havia uma rixa irresolvível entre agostinianos e dominicanos. A ordem dos agostinianos era a ordem de Lutero. E dos dominicanos era a tropa de choque do Vaticano, a ordem responsável pela comercialização das indulgências. E alguns dizem, olha, Lutero se levantou contra as indulgências porque ele era do partido de oposição, da ordem que foi comissionada para comercializar as indulgências. Mas, irmãos, seriamente, será que a reforma pode ser interpretada apenas ou meramente como um cisma religioso? É claro que não. Mas outros dizem, não, a reforma foi apenas uma revolução cultural. Para alguns, a reforma nada mais foi do que o lado religioso do renascentismo. A Idade Média foi marcada por uma absurda censura às artes, pela inibição do progresso científico e também pelo cerceamento da liberdade de consciência. Logo, aqueles que defendem essa opinião dizem que a reforma aconteceu como o culminar do movimento humanista que decidiu acabar com o patrulhamento que a igreja exercia nessas áreas que eu mencionei. Na área das artes, da ciência e da própria liberdade de consciência. Para que a gente tenha uma ideia, você já imaginou a igreja decretar a lista de livros que nenhum devoto sequer teria permissão de pegar? É o chamado index. A igreja decretava uma ordem, uma lista de obras que o cristão obediente à igreja não podia sequer tocar, quanto mais ler. E pasmem, quem é um pouco mais adiantado na idade pode lembrar um pouco disso aqui. O principal livro proibido, sabe qual era? A Bíblia. Como assim? A Bíblia. Irmãos, John Wycliffe, que foi quem traduziu a Bíblia para o inglês, só não morreu como morreu John Huss, como morreu Savonarola, porque ele era bem nascido. Mas depois de 100 anos, quando John Huss foi executado, os algozes da igreja disseram o seguinte, olha, aquele camarada não morreu executado, mas nós vamos exumar os seus ossos para queimá-los. E os adversários da igreja fizeram isso.
E a pergunta, irmãos, qual foi o crime que John Wycliffe, um dos maiores pregadores da Idade Média na Inglaterra, cometeu para que ele fosse tratado dessa maneira? O maior crime que ele cometeu foi simplesmente traduzir a Bíblia do latim para o inglês corrente da época. Esse foi o seu crime. Traduzir a Bíblia para que o povo pudesse ler na sua própria língua. Irmãos, que absurdo. Mas será que a reforma foi apenas uma revolução cultural? Não, irmãos. E aqui eu quero me voltar para a causa real. O acontecimento lá do século XVI nada mais foi do que o sopro de Deus sobre um vale de ossos secos, como você tem na figura de Ezequiel 37. E aqui a oração do profeta Isaías, volte agora para Isaías 64. A oração do profeta nos ajuda maravilhosamente a compreender aquilo que aconteceu naqueles dias de tantas trevas espirituais, a compreender esse fenômeno que se deu em muitos momentos da história que nós costumamos designar de reavivamento espiritual. O profeta ora aí no capítulo 64, se fendesses os céus e descesses. Irmãos, que oração maravilhosa, espetacular. Ele ora por uma ocorrência imprevisível. A figura que ele emprega da divindade fendendo os céus e descendo aponta para um fato que não pode ser controlado pela vontade humana. É uma coisa espetacular. Ele disse, se fendesses os céus e descesses. Diz o profeta, é uma ação rigorosamente produzida pela soberania de Deus. Ele desce, ele vem, ele manifesta a sua presença num grau extraordinário, segundo a sua soberana vontade. É algo absolutamente imprevisível. Nós não podemos marcar data, nós não podemos agendar campanhas de reavivamento, porque essas coisas estão para além das nossas condições de produzir. O profeta também, na sua oração, fala desse fato como sendo algo rigorosamente espontâneo, porque os reavivamentos geralmente começam quando algumas pessoas são atingidas de forma extraordinária. Diz o texto, olha aí no verso de número 2. Aliás, 3. Quando fizestes coisas terríveis. E veja como é espontânea, uma coisa espontânea que o profeta diz, olha, aqui não esperávamos. Não estava dentro do nosso planejamento. Foi alguma coisa que extrapolou a nossa capacidade de imaginar aquilo que Deus seria capaz de fazer naqueles dias. Isaías fala também de um poder avassalador, humanamente irresistível. Ele diz, os montes tremem, o fogo inflama, a água ferve. São as 3 figuras que ele se utiliza aqui nesse texto. Irmãos, o nome do Senhor impõe temor sobre os adversários. E o profeta diz, quando isso acontece, quando a divindade, o Criador dos céus e da terra se manifesta com a sua presença num grau excepcional, os inimigos de Deus tremem. E você tem a glória de Deus sendo manifestada num grau incomum. Irmãos, Isaías também fala da ocorrência não como uma realidade desconhecida. Isso aqui me impressiona profundamente. Ele recorda de forma vívida, como se ele tivesse passado por um acontecimento semelhante. Porque aquilo que ele descreve aqui, ele descreve não como uma realidade hipotética, não como uma realidade teórica, que ele tem conhecimento e acredita alguma coisa que aconteceu, mas que ele não teve experiência ainda.
na sua própria carreira como crente. Ele fala como um acontecimento que tem precedentes na história. E ele descreve essa realidade que tem precedentes na história como alguém que pode se colocar na posição de testemunho ocular. É bem possível. Preste atenção nisso. Isaías foi um dos profetas maiores, daqueles que teve a oportunidade de passar por uma das experiências mais impressionantes que você possa imaginar. É bem possível que esteja na sua mente aquela ocorrência envolvendo as ameaças do Império Assírio, quando na figura de Senaqueribe, o povo de Deus foi afrontado, foi desafiado. E o rei era Ezequias. E as tropas de Senaqueribe estavam a ponto de subjugar Judá, assim como eles tinham, o exército assírio tinha feito com a Confederação Nortista das 10 tribos. Era apenas um estalar de dedos para que o exército assírio tomasse agora Judá. E o desafio foi proferido nos dias de Ezequias. Esse é um dos acontecimentos dos únicos que você tem o registro 3 vezes no Antigo Testamento. Você tem no livro dos Reis, você tem no livro das Crônicas, você tem no capítulo 36 e 37 do livro de Isaías. O rei Ezequias se humilhou e pegou a carta de Senaqueribe na igreja e apresentou no altar de Deus para o Altíssimo. Porque era o nome de Deus que estava sendo achincalhado. Era o nome de Deus que estava sendo desafiado. E Ezequias, como um homem crente e piedoso, pegou a carta, foi na igreja e disse: Senhor, esse problema aqui não é meu. Esse problema aqui é do Senhor. Está aqui a carta, pode ler. E o rei estendeu a carta diante do altar do Senhor. E o próprio Deus respondeu. Eu acho impressionante, porque nessa história nós temos o envolvimento de um personagem que eu amo de paixão. E eu creio que você ama também. Que é o anjo do Senhor. Que é o nosso Salvador. Então o Altíssimo disse: é comigo? Então lá vai. Eu vou mandar o meu anjo. E mandou o anjo do Senhor, que desbaratou o exército assírio numa operação espetacular. Centenas de milhares de assírios morreram numa só noite. Um espetáculo. E aquilo provocou no meio de Judá um verdadeiro reavivamento, uma volta para a adoração sincera, para o culto, um movimento de consagração extraordinário. E parece que é isso que Isaías está dizendo aqui. Eu já vi isso. Eu já vi os céus se fenderem, o Senhor descer. Eu já vi a água ferver. Eu já vi os gravetos queimarem. Eu já vi os montes estremecerem. E ele está orando: olha, eu quero ver de novo. Quem sabe, Senhor? Tu podes responder. Ó, se fendesses os céus. Diz o profeta. Irmãos, por último, o profeta está clamando por um novo irrompimento de poder. E a conclusão inevitável é que aquele poder extraordinário, e eu acho que Isaías não experimentou isso apenas nesse episódio que eu acabei de mencionar, mas se você for para o capítulo 6, por ocasião do seu chamamento, parece que ali novamente ele viu o céu se abrir.
Parece que era uma experiência da qual ele poderia fazer referência várias vezes na sua história. E é por isso que na sua oração, você tem o profeta dizendo: Senhor, faz de novo. Nós estamos aqui para experimentar isso. Nós estamos abertos para as tuas operações extraordinárias. Isso é maravilhoso. É maravilhoso de lindo. A gente pode dizer. Isaías está dizendo para nós que essas manifestações extraordinárias de poder não duram para sempre. E elas não podem durar. Porque, do ponto de vista bíblico, da definição, é algo extraordinário. Se é algo extraordinário, acontece de vez em quando. E é por isso que o profeta está pedindo para Deus fazer de novo. Nós aprendemos, irmãos, que todo reavivamento, todo abrir dos céus, toda visitação extraordinária de Deus sobre aqueles que fazem parte do seu povo, é um acontecimento com duração limitada. Tem prazo de validade todo o reavivamento. Até o Pentecoste passou, que foi o reavivamento mais poderoso da história. Sem sombra de dúvidas. Irmãos, que oração maravilhosa. E a gente pode dizer sem medo de errar. Isso aqui que nós temos na oração de Isaías foi aquilo que aconteceu no século XVI. A reforma nada mais foi do que um dos vários reavivamentos que aconteceram na história. Fruto de oração. Muitas pessoas oraram. E muitos reavivamentos começaram com apenas uma pessoa orando. O reavivamento dos morávios, preste atenção nisso. Os morávios, aquele pessoal com quem John Wesley teve contato, eles começaram uma reunião de oração que durou sabe quantos anos? 100 anos. Ininterruptamente. Já imaginaram uma reunião de oração que foi mantida durante 100 anos? E nós temos a reforma entendida como um reavivamento espiritual autêntico, que só pode ser compreendida se nós tivermos teologia digna do nome para interpretarmos essa ocorrência. Os fatores sociais, políticos, religiosos não devem ser ignorados. Mas preste atenção, eles não foram a causa da reforma. Porque rigorosamente a reforma não teve causa. A reforma teve um sujeito. E esse sujeito é Deus. É aquele que fende os céus, que desce, que manifesta a sua glória, que faz com que a sua presença seja experimentada com largueza e não com escassez. E a reforma deve ser entendida como um movimento da graça de Deus um movimento produzido exclusivamente por aquele que é o único de realizar esse tipo de fenômeno. Por duas razões convincentes. Irmãos, os efeitos que nós temos na reforma não podem ser produzidos pelo braço da carne. É tolice nós querermos ler a história e vermos os feitos extraordinários de Deus e desejar reproduzi-los com o esforço da nossa energia carnal. Lamentavelmente, muita gente tenta fazer isso, né? Querer reproduzir aquilo que só Deus é capaz de realizar. Os efeitos espirituais produzidos pelo movimento são não apenas humanamente inexplicáveis, mas em outros momentos da história, quando nós tivemos também profunda escuridão, trevas sobre a própria igreja,
nós não tivemos reavivamento acontecendo. Eu mencionei a época de John Wycliffe. Ele traduziu a Bíblia para o inglês corrente daqueles dias, mas apesar de todo o seu vigor como pregador que era, e os seus sermões eram tão extraordinários que uma classe de pessoas resolveu pegar os seus sermões e sair pelas vilas da Inglaterra, lendo os sermões, ou seja, pregando aquilo que o Wycliffe pregava, os chamados lollardos, ou missionários, né, daqueles dias. Mas nós não tivemos um reavivamento como aconteceu no século XVIII, na Inglaterra, durante o tempo de Wycliffe. Não tivemos na Boêmia também, quando o grande John Huss, que foi outro pregador extraordinário, não conseguiu produzir na Boêmia esses fenômenos que aconteceram por ocasião da Reforma protestante do século XVI. Agora, irmãos, se a Reforma foi um grande reavivamento, e eu quero terminar com isso, e reavivamentos, preste atenção, não podem ser copiados. Ouviu bem? Nós não temos condições de copiar reavivamentos. Produção caseira, não é possível. Segue-se que tentar replicar in natura a reforma, isso atenta contra a própria essência da ocorrência. Como é que você quer reproduzir de forma ordinária algo que é extraordinário? Só tem uma possibilidade: se você simular poder. É a única possibilidade. Então nós não podemos copiar a reforma com essa perspectiva. É ir contra a sua própria essência. E mais do que isso, irmãos, é trair a memória dos reformadores. Porque eles próprios, os próprios reformadores, não chamaram a atenção para si mesmos. Reavivamento sempre é um movimento de retorno. E é um movimento de retorno não à Capela de Westminster. É um movimento de retorno não ao tabernáculo metropolitano. É um movimento de retorno não ao reavivamento do século XVIII. É um movimento de retorno não aos puritanos ou pietistas do século XVII. Todo reavivamento é um movimento de retorno aos padrões apostólicos. É a igreja apostólica que é a igreja modelo. E nós devemos sempre voltar aos pilares da fé apostólica, se tivermos interesse verdadeiro de traduzirmos a nossa fé cristã com as cores do cristianismo original, como nós acabamos de cantar nessa noite. Aquilo que você leu lá em Atos capítulo 2. Essa deve ser a nossa motivação principal na recordação dessa ocorrência tão significativa na história do protestantismo. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Quem aqui se considera herdeiro da reforma protestante? Você acha que a igreja de hoje está precisando de uma nova reforma? E na sua opinião, será que esse protestantismo contemporâneo de hoje está mesmo interessado em voltar aos padrões apostólicos? Está mesmo. Eu passaria só um teste. Vocês estão interessados a voltar ao princípio da salvação pela graça mediante a fé? Só isso. Pretendem voltar a isso? Porque hoje nós estamos vivendo dias onde a salvação é traduzida
de forma tão difusa que o conceito de salvação pela graça mediante a fé não é algo nem compreendido por aqueles que professam ser crentes nessa fé gospel incolor, inodora, insípida, né? Essa fé gospel aí não tem cor, não tem sabor e não tem cheiro, né? Que Deus nos abençoe e aplique isso aos nossos corações.